Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, para darmos aqui início à nossa live, né? A 21ª parte da nossa live, do nosso estudo aqui do livro do Apocalipse, onde o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 1, né? Que bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia desse livro. Jesus fala que felizes são as pessoas que guardam as palavras da profecia desse livro. Palavras do livro do Apocalipse. Apocalipse é a revelação, né? Revelação das últimas coisas, né? Estudo do Apocalipse na teologia chama estudo escatológico, né? Escatologia representa estudo das últimas coisas. E nós estamos aqui na nossa 21ª parte, né? São cerca aí com hoje, mais de 21 horas, né, de estudo, fazendo um estudo resumido aqui do livro do Apocalipse. Lembrando que eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. Estudar o livro do Apocalipse são cerca de 500 tópicos, né? Nós estamos fazendo um estudo resumido aqui, né? Estudar o livro do Apocalipse em vários dos versículos aqui de Apocalipse, ir para o Antigo Testamento, pegar várias referências, né? Ainda que você tenha uma Bíblia simples aí com você, se você olhar no rodapé, você vai ver que vários versículos têm várias referências, né? Para você ir para Zacarias, para você ir para Ezequiel, para você ir para Reis, para você ir para Êxodo, para Daniel, né? Isaías, em vários e várias passagens da Bíblia. Só você pegar na sua Bíblia simples aí. A gente está no capítulo 9, né? A gente vai falar hoje sobre a sexta trombeta. Se você olhar no rodapé da sua Bíblia aí, você vai ver, ó, tem várias referências. Manda você ir para Êxodo, para Ezequiel, para Jó, para Joel, Joel capítulo 2, Joel capítulo 1, Joel capítulo 2 de novo, versículo 5, Êxodo 30, Salmo 115, 4 e 7, Salmo 135, 15, Daniel 5. É só você ver na sua Bíblia do rodapé, uma Bíblia simples. Para você ver o tanto de referência que estudar Apocalipse, vários versículos você tem que ir lá no Antigo Testamento. Agora, se você comprar uma boa Bíblia de estudo, você vai ver que o estudo ele fica bem maior ainda, né? Ele é bem mais elaborado, né? Se você comprar uma boa Bíblia de estudo. Lembrando que Bíblia de estudo aqui pra gente no Brasil tem mais de 40 tipos de Bíblia de estudo, né? E se você tem interesse em comprar uma Bíblia de estudo, joga no YouTube, dá uma pesquisada, né? Porque não são todas iguais, né? Tem várias vertentes ali. Então é muito importante a gente examinar as escrituras, a gente dedicar tempo, né? Dedicar tempo a nos alimentarmos da palavra. E no estudo passado, nós terminamos falando ali no capítulo 9 de Apocalipse sobre a quinta trombeta. Nós vimos ali, né? Os 3 ais finais, né? Os 3 ais das trombetas, e nós vimos ali que quando esse anjo, esse quinto anjo tocar a trombeta, né, Satanás vai pegar a chave do poço do abismo, vai abrir o poço do abismo e virão milhões e milhões ou bilhões de demônios para essa terra que nós vimos aqui a aparência deles. E hoje a gente vai dar continuidade em Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13, tá? Uma boa noite a Dona Naildes, Dona Maria dos Anjos, Seu José, Dona Cristina, e todos ainda que vão entrar aqui conosco, tá? Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Gente, vamos lá. Apocalipse capítulo 9, lá no versículo 13, a Bíblia fala sobre a sexta trombeta, né? Diz assim, ó: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Igreja, diante de Deus nos céus existe um altar, como o apóstolo João tendo aquela visão, ele descrevendo como um altar de ouro, né? Na representação que ele vê de acordo com o entendimento que foi dado para ele. E o anjo toca essa trombeta e, como diz aqui, ouviu uma voz procedente dos 4 cantos do altar de ouro, né? Isso aqui representa o governo total de Deus, igreja. Grande tribulação vai ser um período terrível, como nós vimos aqui, vamos ver coisas piores aqui ainda. Mas lembrando sempre que todas as ordens virão do altar de Deus. O diabo aqui não vai ter autoridade nenhuma. Não vai ser Satanás que vai fazer essa bagunça na terra, não. Não vai ser. E aliás, não é nenhuma bagunça, né? Porque depois eu vou ler com você em Hebreus no capítulo 12, você vai ver que Deus ele tá abalando, ele vai abalar a terra toda para poder trazer uma base aqui para que o Senhor Jesus reine aqui sobre essa terra nos 1000 anos, né?
Então, quando esse anjo tocou no versículo 13, ouviu-se essa voz procedente dos 4 cantos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, verso 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Olha isso. Quando esse anjo tocar, vai ser dada uma ordem para que os 4 anjos que se encontram atados, presos junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates é um dos 4 rios que faziam ligação com o Jardim do Éden, né? Você pode ver essa referência, 9:14. Essa referência, ela tá na Bíblia, lá no livro de Gênesis, tá? Mas são 4 rios que faziam ligação, que passavam por dentro do Jardim do Éden, né? Quando Adão habitava lá. E a Bíblia diz que lá, ainda lá, hoje na terra, tá? Hoje, esses anjos, a palavra anjo significa mensageiro. Então, existe tanto anjo do céu como anjo do inferno. Esses anjos aqui, eles são demônios, porque a Bíblia diz que eles são anjos atados. A Bíblia nunca diz que existe um anjo de Deus preso, um anjo de luz preso, isso não existe. Então, quando a Bíblia fala, solta esses 4 anjos, isso aqui são demônios, anjos são mensageiros que estão atados hoje na terra, tá? Eles estão presos hoje na terra, aonde se encontra o rio Eufrates. Se você estudar o livro de Gênesis e você pegar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia dá uma referência, né, aonde fica o rio Eufrates e onde ficam os outros 3 rios lá que eu não escrevi para poder falar para você os 3 nomes desses rios, tá? Mas se você estudar lá em Gênesis, você vai encontrar isso. Então existem 4 anjos, 4 demônios atados lá, e esses demônios serão soltos. Versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Olha isso. Aqui a terra já vai estar num bom período dos 7 anos da grande tribulação. A gente não sabe, não tem ideia quantos bilhões de pessoas ainda vão ter vivas na terra. Mas quando essa 6ª trombeta vai tocar, não sei quantos bilhões, a gente não sabe, de pessoas vão ter viva nesse tempo. Eu sei que esses demônios vão matar a 1/3 parte dos habitantes da terra. 1/3 parte, né? De todos aqueles que estiveram vivos nesse tempo aqui. Versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. O apóstolo João, quando ele recebeu a visão, ele ouviu o número da cavalaria dos demônios que vão seguir esses outros 4 anjos aqui, esses outros 4 demônios. Ele fala aqui, vamos de novo, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi esse número, 20.000 vezes 10 milhares, 20.000 vezes 10 mil, dá 200 milhões, né? Ele relata que 200 milhões, o número da cavalaria dessa ordem do inferno que vai vir sobre essa terra aqui. E eles vão aparecer visivelmente, tá? Eles vão aparecer visivelmente para matar essas pessoas. Versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Olha isso, gente. Demônios, 200 milhões de demônios nessa terra, como ele diz aqui, vão aparecer visivelmente, com uma cavalaria montados em cavalos. E ele diz aqui a aparência desses demônios, né? Vamos ler de novo o versículo 17. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo. Olha isso. Demônios vindo do inferno montados em cavalos, com esses 4 anjos atados que vão ser soltos, que vão dirigir esses demônios aqui. Cavalos e os seus cavaleiros, né, com couraças cor de fogo, né, preparados para a guerra, né? Cor de fogo, uma lembrança, né, do fogo do inferno que eles vão trazer aqui. Cor de fogo, de jacinto e de enxofre, né? Enxofre é uma das matérias que mais ferve, né? Jacinto, ele fala também a respeito me fugiu agora a palavra da memória. Algo extremamente quente, inflamável, né? Venenoso, me veio agora a palavra, venenoso,
né? E enxofre é uma das coisas que mais pegam fogo também. Por isso que a Bíblia fala que no inferno também vai ter fogo e enxofre, porque é que o fogo se torne mais ardente, ainda mais forte ainda, né? Uma clara representação que isso aqui são demônios, né? Que virão. Enxofre na metade do versículo 17. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fumaça e enxofre. Olha isso. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fumaça e enxofre. Seres horríveis. Cabeça como cabeça de leão, um rosto duro, né, de guerra. E da boca desses cavalos vai sair fumaça e enxofre, né? Um fogo terrível, ardente que vai sair da boca deles. Ó, versículo 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Olha que coisa horrível isso. Cerca de 200 milhões de demônios soltos nessa terra, com aparência visível, com essa aparência terrível, e a Bíblia diz que pela fumaça, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saem da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. O apóstolo João tendo uma visão do futuro da grande tribulação. Ali o Senhor Jesus mostrou para ele o que vai acontecer quando o anjo tocar a 6ª trombeta da tribulação. Cerca de 200 milhões de demônios com seus cavalos, né, uma representação de todo o inferno. Uma parte desses demônios virão para essa terra. Rosto, um corpo, couraça, cor de fogo, né, representações horríveis, né? Seres como que cabeça de leão, representando toda a força e fúria que eles virão contra os homens. E eles vão matar a 1/3 parte das pessoas que estiverem vivas nessa terra. A 1/3 parte. Gente, hoje as pessoas podem zombar, podem achar que isso aqui é besteira, que isso aqui é bobagem. Mas hoje a gente vive um período de grande misericórdia de Deus. Os demônios, eles existem, tá? Eles estão nessa terra, eles existem. Eles estão nessa terra, sim. Mas existe uma classe de demônios que eles estão presos, que eles são piores do que todos os outros, como nós vimos no estudo passado, que eles virão para essa terra aqui com a autorização de Deus, para trazer juízo sobre os ímpios, juízo sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo, né? Trazer juízo sobre todos os povos também, para trazer. E versículo 19. Pois a força dos cavalos... Voltando aqui. Verso 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Meu Deus do céu, olha isso. A força dos cavalos estava na cauda deles. Cavalos que vêm do inferno, uma representação, demônios que vão estar montados os seus cavaleiros, com cabeça como cabeça de leão. E eles terão caudas que aos olhos do apóstolo João pareciam serpentes na cauda daqueles cavalos. E aquelas caudas dos cavalos que pareciam serpentes, elas tinham cabeças. E com elas causavam dano aos homens. Ou seja, com a própria cauda vão matar os homens também com a própria cauda. Gente, uma representação aqui que, meu Deus do céu, terrível, terrível. E tudo isso vai ser solto nessa terra aqui. Tudo isso vai ser solto. Todo esse juízo terrível vai ser dado aqui, né? Vamos ler de novo, versículo 19. Ó. Pois com a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras e das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, e de pedra e de pau, que nem podem ver e nem ouvir e nem andar. Igreja, olha isso. Aí talvez alguém fale assim, olha, essas pessoas quando virem isso, elas vão se arrepender. Não, gente, não. As pessoas vão estar num período terrível. A Bíblia diz que elas não vão se arrepender. Elas não vão se arrepender. Ainda quando elas verem
tudo isso vindo sobre a terra, elas vão endurecer ainda mais o coração. Endurecer ainda mais o coração, os filhos da ira, né? A Bíblia fala que existem os filhos da ira. Existem pessoas que elas são destinadas para a ira de Deus. Eu vou falar sobre isso aí quando a gente chegar lá em Apocalipse, capítulo 21, né? Fala sobre o juízo do trono de Deus. Eu vou falar sobre isso aí com você. Mas eles são filhos da ira, pessoas que não se arrependem mesmo, pessoas que endurecem o coração mesmo, afronta tudo que é Deus, tudo que é de Deus, tudo que representa Deus, afronta, endurece mesmo. Vamos ler de novo aqui o versículo 20, ó. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, não se arrependeram, né? Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de pedra, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver e nem ouvir e nem andar. As pessoas vão continuar adorando a demônios, adorando as suas imagens. A Bíblia aqui faz uma ligação clara com imagem, com demônio. Isso é uma ligação clara. Seus ídolos de pau, de cobre, de madeira, né, de ouro. Sempre as pessoas fazendo imagem, representação de demônios, aquilo ali. Aquilo ali não é imagem de Maria, de Pedro. Jesus, ele não andava com um saco nas costas, carregando um monte de imagem de gesso, não, gente. Isso aí veio lá do babilonismo. A Bíblia aqui, ela fala sobre 4 tipos de mulheres. A Bíblia fala sobre 4 mulheres aqui. Uma mulher a Bíblia fala sobre 4 mulheres no Apocalipse. A primeira mulher é Israel. A outra mulher é a igreja apóstata. A outra mulher é o paganismo, que está aqui em Apocalipse. E a última mulher que está lá no capítulo 19 é a igreja salva, gloriosa, que vai estar com Cristo. Fala sobre 4 mulheres. E quando a gente chegar na primeira mulher aqui, que vai ser, acho que no capítulo 12, que a Bíblia fala que o dragão persegue a mulher, e o dragão que persegue a mulher no capítulo 12 é o anticristo que vai perseguir Israel. Então a gente vai falar sobre isso. Quando eu chegar com você na igreja apóstata, que acho que é a terceira mulher que fala aqui na Bíblia, a igreja apóstata. A igreja que ela era de Deus, mas 300 anos depois da morte dos apóstolos, o babilonismo entrou dentro da igreja de Cristo. O babilonismo se tornou o babilonismo romano que tem na terra hoje. Então quando eu chegar na igreja apóstata, nessa terceira mulher que a Bíblia fala, aí eu vou entrar um pouco a fundo nisso aí com você, tá? Então as pessoas não vão se arrepender da idolatria delas. Elas não vão se arrepender, vão continuar adorando. Olha o versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. As pessoas vão continuar matando, vão continuar furtando, roubando, vão continuar com as suas feitiçarias e vão continuar com todas as suas prostituições. Ou seja, nesse período terrível que as pessoas elas vão se afundar ainda mais nos pecados delas, ainda mais. Elas vão buscar no pecado, na maldade, uma forma delas se entorpecer, como acontece hoje. Como a Bíblia diz que aquele que endurece o coração, ele cai no mal. Então, às vezes, a pessoa está lendo hoje e fala, meu Deus, quando as pessoas virem isso aqui acontecer, todo mundo vai correr para Deus. Não, mas de nenhum. Vai ter muita salvação aqui, como a gente já viu já, e vai vir ainda mais. Mas muita gente vai ainda endurecer, não vão continuar com toda a sua idolatria. Então, a destruição dessa sexta trombeta aqui, vai ser solto esses 4 demônios que estão presos hoje lá no Rio Eufrates. E eles vão estar na frente de cerca de 200 milhões de demônios que virão para essa terra montados nos seus cavalos e por meio do fogo, da fumaça, do enxofre que sai da boca deles e por meio do dano que a cauda dos cavalos que pareciam com serpentes vão causar nos homens. Eles vão matar a terça parte das pessoas que vão estar na terra aqui nesse período. A terça parte dela, e tudo isso aqui vai acontecer. Tudo isso aqui vai acontecer. Deus manifestou o poder dele, isso está na Bíblia, isso é histórico no passado. De todas as maravilhas e todo o juízo que Deus trouxe no passado. Isso é histórico. O fogo que Deus mandou em Sodoma e Gomorra, se você estudar no YouTube, você vai encontrar comprovação disso. Entre todas as passagens da Bíblia tem comprovação, mas estou falando sobre as de juízo. Então isso aqui vai acontecer, né? Agora, ai das pessoas que não creem nisso, né? Daqueles que não creem, daqueles que não se arrependem, né? E aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, a Bíblia nos dá aqui uma pausa para falar conosco
aqui no capítulo 10, né? No capítulo 10, a Bíblia fala sobre os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Aí no capítulo 11, no início, dá ordens para medir o santuário de Deus. Aí no versículo 3, a Bíblia vai falar em Apocalipse sobre as 2 testemunhas mártires. Aí lá no versículo 15 do capítulo 11, a Bíblia vai falar sobre a última trombeta. E a última trombeta, ela vai dar início às 7 taças do Apocalipse, que serão 7 últimos juízos que Deus vai derramar, que são piores do que todos que nós já vimos aqui, tá? Agora vamos lá. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 10. Vamos ver até onde a gente chega hoje. Apocalipse capítulo 10, a Bíblia tem um subtítulo que diz assim: os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Verso 1 diz assim, ó: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Isso aqui é um anjo de Deus. O apóstolo João, depois que ele teve a revelação da 6ª trombeta, ele viu isso aqui vindo do céu. Jesus Cristo mostrou para ele. Um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da cabeça. Dá uma parada aqui. O apóstolo João, ele viu o arco-íris, e ele sabe disso, que o arco-íris é uma lembrança da aliança de Deus com o povo dele. Deus enviou o arco-íris sobre a terra, fazendo uma aliança e se comprometendo que nunca mais destruiria a terra por meio da água, né? Como você pode encontrar lá em Gênesis. E a aliança também é uma marca da aliança de Deus com o povo dele, que Deus guardaria o povo dele. Então, quando João viu esse arco-íris por cima da cabeça do anjo, isso aqui vai ser para fortalecer a fé dos salvos que vão estar na terra aqui na grande tribulação. Daquelas pessoas que vão aceitar a pregação dos 144 mil selados, porque isso aqui vai ser pregado para eles. Então eles vão saber da aliança de Deus, da promessa de Deus de guardar, eles vão se alimentar de toda a palavra de Deus ali, eles vão colocar todo o coração, essa palavra que é para os salvos nesse trecho aqui. Então quando esse anjo descer do céu, como está escrito aqui, com um arco-íris por cima da cabeça, uma lembrança da aliança de Deus em guardar o povo dele, aí fala, o rosto era como o sol, né? Então, como brilhava o rosto daquele anjo, né? E as pernas como coluna de fogo. Assim é a aparência desse anjo. Lembrando que os anjos de Deus, eles não são todos iguais, tá? Eles têm várias diferenças, né? A classificação dos anjos também é diferente, né? Existe uma matéria no estudo bíblico, no estudo da escatologia, que é a angeologia, né? Que fala sobre o estudo dos anjos, né? Existem, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 classes de anjos, né? Serafins, os querubins, tem 4 classes, né? Eu não vou falar agora porque eu vou falar errado aqui para você, tá? Mas tem 4 classes de anjos, se eu não me engano, tá bom? E continuando aqui, versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Igreja, olha isso. Esse anjo vai descer do céu com um livrinho aberto na mão. Um pequeno livrinho aberto na mão dele. E ele vai colocar um pé dele sobre o mar e o outro pé sobre a terra. Isso aqui é uma representação do governo de Deus. Isso aqui é uma representação da autoridade de Deus. É mais uma prova para as pessoas daquela época que quem está trazendo tudo aquilo, quem está trazendo juízo para que os homens se arrependam e muitos se endurecerão, né, e serão destruídos, né? Versículo 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Igreja, olha isso, olha que coisa, meu Deus, terrível e ao mesmo tempo grandiosa e poderosa, né? Quando esse anjo falou, a voz dele vai ser como um rugido de um leão. Um rugido de leão forte como ele é, né? Ele falou, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Olha isso. Quando aquele anjo falar, vão ser 7 trovões. 7 trovões vão sair com as suas vozes, né? Agora olha o versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo,
guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Igreja, olha isso. 7 trovões declararam ali as suas vozes, e a Bíblia diz que João falou, quando ele escreveu que os 7 trovões disseram, ouviu-se uma voz do céu que dizia para ele, né, versículo 5, ó, desculpa, 4, logo que falaram 7 trovões eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Igreja, vão ter mais coisas ainda que vão acontecer nesse período de 7 anos de grande tribulação, que só vai ser revelado para o povo que estivesse vivendo nessa época, né? Então, nesse momento, no versículo 5, ó, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Meu Deus do céu, olha isso. No intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, vai descer esse anjo do céu aqui. 7 trovões vão dar suas vozes e João não foi autorizado a escrever. E no dia, nesse intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, o Senhor vai cumprir o mistério dele nessa terra. Há coisas que são reveladas para nós hoje. Há coisas que são mistério que só o apóstolo João sabe. E que isso vai ser revelado nesses últimos dias, nesse período aqui. Só que isso aqui não é para nenhum de nós queremos estar lá, mas de jeito nenhum, né? Que isso aqui são coisas terríveis, né? Versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Igreja, olha isso. João, ele foi dito uma voz do céu para o apóstolo João, pega na mão daquele anjo o livrinho que ele estava, devora-o. E ele chegou até o anjo, ele pediu. E com ele disse que quando ele comeu aquele livrinho, era doce como mel na boca dele, mas amargo no estômago dele. Isso aqui tem 2 representações entre várias interpretações que você pode encontrar. Isso aqui é uma referência para nós também hoje, uma referência para nós. Vamos trazer isso para nós, que é porque a gente fala sobre João. Isso aqui é uma referência para nós hoje, para nós devorarmos a palavra de Deus. Muita gente tapa os ouvidos para ouvir o livro de Apocalipse. Muita gente dentro da igreja. Muita gente não quer ouvir a palavra e não quer devorar a palavra como deveria. Muitas pessoas só querem o doce da palavra, ou seja, só quer as promessas, né? Só quer as bênçãos, só quer receber as coisas, mas não querem também o amargo que ela traz, né? O amargo da perseguição, da dor, da tristeza profunda, tá? Porque a palavra, ela contrista o nosso espírito. Ela traz para nós uma tristeza, mas não uma tristeza que mata. É uma tristeza que nos leva para mais perto de Deus. A palavra de Deus, ela traz um temor e tremor. A Bíblia fala que ela traz temor e tremor para a nossa alma. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos abater. Vai tirar as nossas forças, para depois nos fortalecer. Como fez com Daniel, como fez com vários outros. Então, o apóstolo João, ele devorou aquele livro. E como diz aqui, vamos ler de novo o versículo 10, ó.
Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Igreja, e outros também dizem que esse livrinho é a escritura selada da terra, né, que nós vimos lá no capítulo 5. É o livro que o Senhor Jesus vai abrir os 7 selos para poder destruir essa terra, para poder colocar o reino milenar dele aqui, né? Eu não tenho uma revelação mais profunda a esse respeito. Eu acredito também que muita coisa que a gente vê em Apocalipse, Deus dá revelação pra gente, mas outras coisas ainda ficam ocultas, né? Então, vamos ficar apenas aqui no raso, não vamos ficar especulando muita coisa, né? O apóstolo João comeu daquele livrinho, foi doce na boca dele, foi amargo ali o estômago dele. E foi dito ainda para ele, né? Versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Mesmo naquele amargor que ele estava no estômago dele de ter comido daquele livrinho que o anjo desceu com ele do céu. Mesmo com todo aquele amargor, foi dito para ele profetizar ainda com muitos povos, nações, línguas e nações. Assim também é uma ordem para nós até hoje, tá? Independente do amargo que a gente tem na vida, das dores que a gente tem na vida, a gente tem que fazer a vontade de Deus independente do que a gente sente, tá? Independente disso. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito profundo. A palavra de Deus, gente, a Bíblia diz lá, o Senhor Jesus fala lá na parábola do semeador, que vem angústia e vem perseguição por causa da palavra. A Bíblia fala sobre isso. Quando nós recebemos a unção da palavra, a revelação da palavra, pode vir angústia e perseguição por causa daquela palavra. Satanás, ele quer roubar a palavra de qualquer forma, né? Mas eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque senão vai ficar em muita especulação a esse respeito. Então, entre a 6ª e a 7ª trombeta, teve esse interlúdio aqui, e aonde Deus nos deu para nós aqui essa visão desse livrinho e desses acontecimentos aqui. Vamos lá no capítulo 11. Capítulo 11, a Bíblia fala as ordens para medir o santuário de Deus, né? O santuário que se encontra no céu, diante de Deus. Versículo 1 diz assim, ó: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Igreja, o santuário de Deus, você encontra referências dele em Êxodo, né, o santuário terreno que foi feito aqui na terra, né, quando o Senhor fez o templo lá, foi feito o templo para ele. Só que é um santuário que está no céu diante de Deus. E ali o Senhor deu uma ordem para o apóstolo João para medir aquele santuário. Foi dado um caniço, né, que era uma vara, um metro, né, que a gente usa hoje, que tinha uma certa medida, que com aquele caniço ele saía fazendo as medidas, né, as pessoas mediam naquela época. Foi dado isso para João. E aqui no versículo 2 ele diz, foi dito para ele medir, foi dito assim para ele, ó, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses, que são um período de 3 anos e meio finais da grande tribulação, tá? 42 meses, 3 anos e meio, calcarão aos pés a cidade santa. Aqui também, o átrio exterior do santuário de Deus foi dado aos gentios, né? Creio eu que os salvos que virão também da grande tribulação. E a Bíblia fala aqui no finalzinho que aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Calcarão aos pés da cidade santa também é uma representação do desejo de entrar no reino de Deus. O desejo de entrar no reino dos céus. Calcarão aos pés é levantar, é fazer força, né? E também pode ser uma representação também da intenção dos homens terríveis e perversos daquela época também de querer destruir Jerusalém, né? Que vai estar aqui nessa terra. Agora vamos lá, gente. Versículo 3, né? A Bíblia fala aqui sobre as 2 testemunhas mártires, né? Que os 144 mil eles vão pregar o evangelho.
E também essas duas testemunhas mártires aqui, eles vão pregar o evangelho também. E também um anjo de Deus vai pregar um evangelho eterno, que vai ser o último chamado de Deus, que a gente vai ver mais para frente. Vamos lá, versículo 3. Diz assim, ó. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olha isso. 1260 dias, né? 3 anos e meio, que essas duas testemunhas são dois homens, ó. Dois homens que vão profetizar nessa terra aqui durante esse período. Vestidos de pano de saco, né? Que representa a humilhação. Versículo 4. Ó, quem são essas, né? São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, desculpa, gente, vamos voltar aqui no verso 14, no verso 4. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Igreja, Deus ele começa a dar duas características de quem são essas duas testemunhas aqui. Deus chama eles de duas oliveiras e Deus chama eles de dois candeeiros. É uma representação clara que eles não são homens perversos, maus, que eles não são demônios. São dois homens que o Senhor vai trazer para essa terra aqui, né? Existem algumas maneiras de interpretar o livro de Apocalipse. Muitos falam que isso aqui é uma palavra figurada, quer dizer, uma figura, não vai ser exatamente assim. Eu prefiro levar exatamente como diz o texto. Exatamente. São dois homens que você vai ver mais pra frente aqui daqui a pouco, e a Bíblia chama eles de duas oliveiras, né? Uma representação clara, né, da oliva, do azeite, do vinho, dos candeeiros, né? É uma representação clara da luz, de estar sempre acesos, sempre cheios de azeite, né? Continuando aqui, ó. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Esses homens vão ficar ali por 3 anos e meio pregando, tá? E muitas pessoas vão tentar matar esses homens, porque a pregação deles vai atormentar o mundo todo, E a Bíblia diz que se alguém tentar fazer dano a esses homens, vai sair fogo da boca deles e vai matar quem vier contra eles. Versículo 6. Elas, né, as testemunhas, têm autoridade para quê? Para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Olha isso. Duas testemunhas, eles vão ter autoridade para fechar o céu para não chover, e autoridade sobre as águas, e eles vão ter também autoridade, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Eles vão abrir a boca e Deus vai mandar, vai ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quantos quiserem. Muitos falam, uns falam que são anjos, outros falam que são outras coisas, mas eu acredito uma coisa, que é Elias e Moisés. Eu acredito nisso claramente. O corpo de Moisés, ele está intacto ainda hoje nessa terra. Se você ler lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, quando Moisés morreu, a Bíblia diz que veio um demônio para poder... o próprio Satanás contendeu para ficar com o corpo de Moisés. Está escrito isso na sua Bíblia. Só que a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, que esse anjo escondeu o corpo de Moisés na terra. O corpo de Moisés não está decomposto. Tá? O corpo de Moisés não está acabado. O próprio diabo queria usar o corpo dele naquela época. O próprio Satanás queria pegar o corpo de Moisés, entrar no corpo dele e usar o corpo dele. Você pode ler isso lá em Êxodo. O corpo dele está guardado. Elias, ele não morreu. Elias, ele foi levado ao céu vivo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus, lá no Monte da Transfiguração, você encontra isso lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou ali os seus discípulos, né, os mais chegados,
e os levou até um monte bem alto. E ali a Bíblia diz que o Senhor Jesus se transfigurou ali para os seus discípulos, mostrando a forma gloriosa como ele é. E a Bíblia diz que lá no Monte da Transfiguração, quem foi que apareceu lá? Moisés e Elias. Os dois apareceram lá. Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração e falaram para Pedro, Tiago e João, falaram para ele que ali era o Senhor e a ele eles deveriam ouvir. O próprio Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. E eu acredito sim que esses dois homens vão ter esse papel aqui ainda. Eles vão voltar para a terra, tá? Eles vão voltar para a terra. O corpo de Moisés está escondido por Deus. Deus escondeu o corpo dele. Deus cegou o diabo, porque na Bíblia diz, você pode ler lá em Êxodo, o diabo contendeu com um anjo, porque o diabo queria o corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés. Só que Deus enviou um anjo, o corpo de Moisés foi escondido nessa terra, tá? Leia lá em Êxodo sobre a morte dele que você vai entender isso. O corpo de Moisés está escondido. Elias foi levado, arrebatado ao céu vivo, está no céu. E os dois, Moisés e Elias, apareceram no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo e apareceram com Pedro, Tiago e João. E a característica que Deus dá para essas duas testemunhas aqui é a características que os dois tiveram, né? Vamos ler aqui de novo, ó. Versículo 6, ó. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Igreja, durante 3 anos e meio, 42 meses, não vai cair um pingo de água nessa terra. Quem teve autoridade para fazer isso? Elias. Elias orou para que não chovesse. E está escrito assim, segundo Elias falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Segundo a palavra dele, porque ele tinha autoridade para fazer isso. É muito forte quando você lê essa palavra na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia que você fala segundo a palavra do Senhor. Agora tem coisa na Bíblia que é segundo a palavra dele. É igual as pragas. Se você ler lá as pragas que Deus enviou para o Egito, você vai ver que tem pragas ali que não foi Deus que mandou, tá? Foi Moisés que mandou. Leia lá para você ver. Tem pragas que foi Moisés que mandou, não foi Deus que mandou. Foi Moisés que falou, segundo a palavra dele, vai acontecer, segundo a minha palavra, vai acontecer tal coisa. E tem praga que era Deus que mandava, tinha praga que era Deus, que era o próprio Moisés que declarava e a praga vinha sobre o Egito. Então você tem que entender isso. A Bíblia diz que essas duas testemunhas vão ter autoridade, vai ser segundo a palavra deles. Na Bíblia não fala que foi segundo a palavra de Deus que não choveu, foi segundo a palavra de Elias. Elias, Deus deu autoridade para Elias e Elias liberou, Elias governava os céus. Elias governava, Moisés governava os céus. A palavra dele tinha poder. Deus investiu autoridade naqueles homens. Deus deu essa autoridade para eles. O que eles falavam, Deus honrava. Deus deu autoridade, por isso que eles são as oliveiras, por isso que eles são os candeeiros, né? A grandeza desses homens diante de Deus, né? Então, durante 3 anos e meio vai ser uma seca terrível nessa terra aqui, tá? Ainda na metade do versículo 6. Tem autoridade também sobre as águas. Quem é que tem autoridade sobre as águas? Que com seu cajado bateu lá e o mar se abriu. O próprio Moisés. Sobre as águas para convertê-las em sangue. Tanto o mar se abriu, como você sabe que quando Moisés também tocou naquela água, a água também se tornou em sangue, né? Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Gente, 3 anos e meio aqueles homens vão causar um terror nessa terra. 3 anos e meio. Eu acredito nisso sim. Moisés e Elias vão estar ali. E eles vão, não vai chover. Sequidão, eles vão falar, eles vão pregar, mas eles vão falar, vão tentar matar eles. Só que com a palavra da boca deles, todo mundo que tentar matar eles vai morrer na hora, instantaneamente. Eles vão falar e Deus vai enviar flagelo nessa terra, ainda mais do que os selos e mais do que as trombetas que nós lemos aqui. Então imagina, ó, tem os flagelos dos selos que nós já lemos, tem os flagelos da 6ª trombeta que nós já lemos aqui, tem a 7ª trombeta, e ainda vai ter os flagelos que as 2 testemunhas vão trazer. E ainda vai ter os flagelos das 7 taças do Apocalipse que vai ser derramado ainda depois. Olha que período terrível de terror, né, de juízo que vai cair nessa terra aqui. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará.
A besta que surge do abismo. Vai surgir uma besta do abismo que vai pelejar contra eles e vai matar os dois, né? Agora não fique desanimado, né? Vamos até o fim do relato. Pastor, quem é a besta que emerge do abismo? O anticristo ou o próprio Satanás, ou o próprio diabo? Tá? Vai pelejar contra eles, vai matar os dois. Versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Olha isso. Ali em Jerusalém. Jerusalém vai ser chamado nesse tempo aqui de Sodoma e Egito, porque vai ser ali também a grande Babilônia. Que a gente vai falar a respeito disso quando a gente chegar a partir do capítulo 13, né? Que a gente vai começar a falar sobre o anticristo mais a fundo, tá? Então, o corpo dessas duas testemunhas vão ficar estirados ali na praça, né? Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha isso. A besta que emerge do abismo vai matar os dois. E o corpo deles vai ficar estirado lá, onde o Senhor Jesus foi crucificado, por 3 dias e meio. Né? Agora, verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Gente, olha isso. Durante 3 anos e meio, esses homens vão ter que dar um testemunho. Eles vão pregar. Não vai chover, segundo a palavra deles. Quantas vezes eles quiserem, eles vão falar e Deus vai enviar tormento, sofrimento, coisas horríveis nessa terra, perturbações horríveis sobre essa terra. Vai surgir a besta do abismo, vai matar os dois. O corpo deles vai ficar 3 anos e meio lá. 3 dias e meio lá. E a Bíblia diz que as pessoas na terra vão fazer festas, vão enviar presentes uns para os outros, né? O finalzinho do versículo 10. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. 3 anos e meio esses homens vão atormentar a terra com a pregação deles. Os homens vão tentar matar eles vão matar todos que vierem contra eles com a palavra da boca deles. O endurecimento dos homens, e eles vão mandar, a terra vai ficar numa sequidão 3 anos e meio, não vai chover. Eles vão enviar tormentos para a terra, eles vão trazer um tormento tão grande por causa da impiedade dos homens, por causa da resistência, da dureza dos homens. E quando esses homens forem mortos aqui, a terra inteira vai se alegrar. A terra inteira vai fazer festas, as pessoas vão mandar presentes umas para as outras, né? Comemorando a morte deles, né? Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, olha isso, um espírito de vida vindo da parte de Deus, olha isso, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Meu Deus do céu, olha isso. 3 dias e meio o corpo deles vai ficar lá, mortos. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida da parte de Deus vai entrar neles, eles vão se colocar de pé. E o mundo inteiro vai ficar aterrorizado quando ver aqueles homens vivos novamente, né? Verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui, meu Deus. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O diabo vai pensar que teve vitória sobre eles. O mundo, os homens, vai pensar que teve vitórias sobre eles. Tudo engano, tudo faz parte de um propósito de Deus, tudo faz parte. Eles serão mortos, mas o Senhor vai ressuscitar eles, e Deus vai chamar eles para o céu novamente, subir para aqui. Eu acredito sim, Moisés e Elias, as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, né? Moisés, ele representa a lei de Deus. Elias representa os profetas. Quem é o representante da lei de Deus? Moisés. Quem é o representante máximo, maior de todos os profetas? Elias, os 2. As 2 oliveiras de Israel.
oliveiras, cheia representação do azeite, poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que numa certa ocasião Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias, e quando ele desceu, ele teve que enfaixar o rosto dele, porque ninguém conseguia olhar para o rosto dele. Tanto que tanta luz que saia do rosto dele, tanto o rosto dele resplandecia, ele teve que enfaixar o rosto dele ali. Ficou vários dias com o rosto dele enfaixado. Aí quando aquela luz lá desvaneceu um pouquinho, aí ele pegou e tirou a faixa. Leia a Bíblia para você ver isso. Leia. Candeeiro, luz que ilumina, uma luz forte, oliveira, cheio do Espírito de Deus. Elias, meu Deus do céu. Quem foi? Elias foi tão grande, mas tão grande diante de Deus, que Deus nem deixou ele morrer. Deus levou ele para o céu vivo, né? E anos depois, ele apareceu lá no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias apareceram lá, dando testemunho de Jesus Cristo. Para irmão, eles estão vivos, eles estão mortos, não, eles estão vivos. E Deus ainda tem um plano para eles. Homens assim, que misericórdia. A gente pode falar isso, não é glorificando os homens, não é exaltando a idolatria, não. Mas a gente pode falar isso, é reconhecimento. Como aqueles homens foram grandes e são grandes ainda diante de Deus, né? O próprio Senhor Jesus falou assim que ninguém apareceu maior do que João Batista na terra, mas Jesus falou bem assim, mesmo o maior ungido na terra hoje é mínimo, é menor do que qualquer um no reino de Deus. O reino de Deus, igreja, todos são grandiosos. Agora, Moisés e Elias são, meu Deus do céu, que Deus teve com aqueles homens e tem com eles, ainda tem uma missão para eles aqui ainda. 2 homens de total confiança de Deus. Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas. Elias é o maior profeta de todos, abaixo de Jesus, é lógico, né? Mas Elias é o maior profeta de todos. Moisés foi para quem Deus deu a lei. O rosto dele resplandecia, que tinha que enfaixar o rosto, que ninguém conseguia olhar para o rosto dele quando ele descia do monte. Meu Deus do céu. Olha a comunhão desses homens com Deus. Olha o que Deus fez através deles, o propósito que Deus tem para eles. Eles vão ficar aqui nessa terra 3 anos e meio, irmão. Só que é para trazer juízo. Eles vão pregar, eles vão dar testemunho. Aqueles que creem se arrependerem, amém. Mas muita gente vai querer matar, eles vão matar as pessoas. A coisa vai ser feia nesse período aqui, né? E Deus vai subir com eles para o céu novamente, né? Vamos ler de novo o versículo 12, ó, verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, o que foi revelado para João. 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso aqui vai acontecer em Jerusalém. Essas testemunhas vão ficar lá em Jerusalém, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Vão ficar lá pregando, vão ser mortas, vão ressuscitar lá com o espírito de vida da parte de Deus, vão subir aos céus. E quando eles subirem, até a 10ª parte da cidade vai ruir. E Deus revelou para João que 7.000 pessoas vão morrer nesse terremoto aqui, né? Vamos finalizar aqui, versículo 14. E a Bíblia diz que no finalzinho, né? As pessoas sobremodo ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu, né? Verso 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai, né? Dos 3 ais que está escrito lá em Apocalipse 8:13, né? Apocalipse 8:13, que era a 5ª trombeta, que diz assim, ó: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Nós lemos no capítulo 9, versículo 13, o primeiro ai, que são mais de 200 milhões de demônios que vão vir para essa terra e vão matar a 1/3 parte das pessoas, né? Nós vimos aqui o segundo ai, que são as 2 testemunhas mártires, que vão vir durante 3 anos e meio, vão ficar aqui dos períodos 7 anos da grande tribulação. E vai ter o terceiro ai, que vai ser a 7ª trombeta, que nós vamos ver aqui no próximo estudo, na quarta-feira, às 10 horas da noite.
tá bom? Gente, mais uma vez eu falo, não fica me esperando, vai lendo. Vai lendo, a gente está no capítulo 10, a gente vai começar o versículo 15, né, no próximo estudo. Vai lendo na sua casa, vai estudando, leia até o final do Apocalipse, depois leia de novo. Aí quando a gente vai estudar aqui, vai ficar mais fácil a compreensão, tá bom, gente? Guarde essas palavras, gente, elas são fiéis e verdadeiras. Essa palavra é para colocar temor no nosso coração, para a gente entender o propósito de Deus, o que é juízo de Deus. Mais uma vez eu falo, nunca queira ser julgado por Deus. As pessoas têm a mania de falar assim, ó, só Deus pode me julgar. Não, irmão, sai fora disso. Quando eu chegar com você lá no capítulo 21 do Apocalipse, 21, não, quando eu chegar com você lá no capítulo 20, no versículo 11, a Bíblia fala sobre o juízo de Deus, capítulo 20, verso 11. A Bíblia fala sobre o juízo de Deus, ali é o juízo do trono branco, ali é o juízo, o julgamento de todos os que vão para o inferno, todos, tá? Então, igreja, nunca queira ser julgado por Deus. Quando eu chegar com você lá, eu vou falar com você melhor sobre juízo, sobre julgamento. As pessoas falam assim, não me fala nada não, só Deus pode me julgar. Não, gente, Deus não quer julgar você, não quer julgar. E eu termino hoje falando isso para você. Jesus, ele quer te salvar. Salvar do quê? Ah, Jesus quer me salvar do inferno? Não, ele não quer te salvar do inferno. Jesus quer te salvar do juízo. Ele quer te salvar de ser julgado por Deus. Ele quer te salvar da ira de Deus. Inferno é uma consequência. Jesus não veio para salvar ninguém do inferno. Ele veio para salvar a gente de sermos julgados. Ele veio para salvar as pessoas da ira de Deus. O juízo de Deus, a Bíblia diz que não tem misericórdia. Então, na verdade, Deus não quer julgar ninguém. Ele não quer julgar ninguém. Ser julgado por Deus é ser comparado com o próprio Jesus. Pegar você e comparar você com Jesus. Quem é que pode? Quem é que vai ser mais justo do que ele? É impossível isso, tá? Então, Jesus, ele quer te salvar do juízo. Ele quer te salvar da ira. Jesus veio para te salvar da ira do Pai, para você ser justificado, coberto com o sangue dele, santo. Santo significa separado, colocado à parte, colocado à direita, como ovelha, não à esquerda como os bodes que vão ser julgados. Então salvação é isso, não é para salvar ninguém do inferno, é para salvar de ser julgado por Deus, tá? Então quando a gente chegar lá em Apocalipse 20, versículo 11, a gente vai ver melhor sobre isso. Compra uma chave bíblica. Aí vai estudar lá na chave bíblica lá. Chave bíblica é um livrinho, um livro que tem lá palavras, chaves na Bíblia. Você pega lá, abre uma chave bíblica, vai lá a palavra juízo, julgar, julgamento. Aí você vai estudar tudo que a Bíblia fala ali sobre juízo, sobre o julgamento, sobre o juiz, sobre julgo, né? Ó, não sei se vai dar para vocês enxergarem direito. Isso aqui é uma chave bíblica, ó. Deixa eu ver se eu pego legal aqui. Isso aqui é uma chave bíblica. Não sei se dá para você ver aí, ó. É só aqui, ó. Julgar. Tá vendo onde tá o meu dedo, ó? Julgar. Olha o tanto de palavra que tem sobre julgar. Olha o tanto de palavra que tem sobre julgar. Você pega aqui a palavra aqui, juízo, que tá aqui embaixo. Juízo. Tá vendo, ó? Juízo. Olha o tanto de versículo que tem para você estudar sobre juízo. Juízo, julgamento, julgar, que é a maior aqui, ó. Você vai estudar tudo isso daqui. Isso aqui é uma chave bíblica. Chave bíblica, você pega lá a palavra. Tá aqui, julgo. Aí você pega a palavra juiz. Você pega a palavra juízo. Você pega a palavra julgamento. E tem a palavra julgar. Aí um monte de referência. Um monte de referência que tem. Um monte. Aí você vai estudar tudo isso aqui. Vai estudar o que é juízo, o que é julgamento, o que é julgar. Aí depois você pega a palavra justiça. Por isso que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a justiça do reino é ser livre da ira de Deus. Receber o Espírito Santo, ser lavado. Aí você vai estudar sobre o poder do sangue de Cristo. Aí você vai procurar, isso aqui é uma chave bíblica, tá? Aí você vai ver a chave bíblica lá, sangue, salvação, redenção. Você vai entender o que é redentor. Jesus é o nosso redentor. A palavra redentor vem de render. Render é tomar o lugar do outro.
Jesus, ele te redimiu, quer dizer, ele tomou o seu lugar de condenado lá naquela cruz. Ele foi condenado para que você não fosse. Ele foi julgado por Deus, tá? Para que você não precisasse ser julgado. Então as pessoas ficam batendo no peito e falando, só Deus pode me julgar. Essas pessoas são loucas de falar um negócio desse. Porque é justamente para isso que Jesus veio, para te salvar desse juízo. Para te salvar de não ser julgado. Aí você vai estudar sobre santo. O que é ser santo? Separado por Deus, colocado à direita dele, como uma ovelha, guardada, lavada. O justo, ser justo, não entra em juízo. Grande tribulação é juízo. Por isso que a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja de Cristo, ela está redimida, ela está lavada, ela vai ser levada antes. Ela vai estar com o Cordeiro, a igreja de Cristo vai voltar lá no capítulo 19 de Apocalipse. Lá no capítulo 19 de Apocalipse a igreja volta. Aí com o Senhor para reinar aqui durante 1000 anos. Mas lá no capítulo 4, se eu não me engano, ela vai ser levada para o céu. Aí depois começa a grande tribulação, aí vem o juízo de Deus. Aí vem todo o sofrimento. 144 mil vai pregar, muita gente vai se arrepender, as 2 testemunhas, e depois você vai ver que ainda o último chamamento de Deus vai mandar um anjo para pregar um evangelho eterno aqui nessa terra, depois vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Depois de Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos, o diabo vai ser solto de novo, a gente vai estudar isso. E depois vai vir o último juízo de Deus, que vai pegar todo mundo que estiver no inferno e vai lançar essas almas num lago de fogo, que é pior do que o inferno ainda. Leia Apocalipse que você vai ver tudo isso aqui. Então você precisa entender o plano de Deus, gente. Entenda o plano de Deus. Fica falando que só Deus pode te julgar, não, porque Deus não quer te julgar, Ele não quer te julgar. Não quer. Ele quer te justificar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino. Você tem que ser justificado. O ministério de Cristo, o ministério da igreja hoje é um ministério de reconciliação. Para se reconciliar com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo, tá? Então guarde essa palavra no seu coração. Igreja é santa, é separada, guardada da ira. A igreja, durante as épocas, passou por várias tribulações, várias. Ainda vai passar, ainda no princípio das dores. Mas a grande tribulação não é para a igreja, é para o mundo, é para os ímpios e é para Israel se arrepender também. Em nome de Jesus, tá, gente? Guarde essa palavra, estuda a Bíblia, pega o seu dinheiro, investe, compra uma boa Bíblia de estudo, tá? Pesquisa, se tiver dúvida, manda para mim no WhatsApp, pergunta, tá bom? Eu posso indicar alguma Bíblia muito boa para você, mas compra uma chave bíblica, compra uma chave, entra na internet aí, ó, vê lá, coloca a chave bíblica, compra a mais espessa que você achar. Tem chave bíblica fininha, tem poucas palavras. Pega a chave bíblica mais espessa que você achar, compra ela, você vai pagar 30 e poucos reais. Compra, vai pegando essas palavras-chave e vai estudando. Só que você também não pode ser preguiçoso. Porque só aqui só em julgo, juiz, juízo, julgamento e julgar, você vai encontrar aqui mais de, fácil, mais de 70 referências. Mais de 70, 50, 70 você vai encontrar. Então começar a estudar sobre isso, você vai ver mais de 70 referências na sua Bíblia, tá? Aí você vai estudando. Aí o Espírito Santo vai te dando entendimento, ele vai te lavando, ele vai te justificando, ele vai te santificando, ele vai te colocando mais longe ainda do juízo, da ira de Deus. Você vai chegando mais perto do reino de Deus, você vai sendo mais cheio do Espírito Santo, mais limpo, mais lavado, mais forte espiritualmente. Você vai ter mais comunhão, mais intimidade com Deus, porque você vai sendo santificado. Santo significa separado, colocado à parte. Separado do quê? Separado dos ímpios. Separado dos ímpios, separados daqueles que vão para a perdição. Você vai ficando longe das trevas e cada vez mais junto do reino dos céus, tá bom? Guarde essa palavra, se empenha e em nome de Jesus, na quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui, tá? Gente, Deus abençoe, tá bom? Chegando lá mais pra frente no juízo, nós vamos a fundo nesses assuntos aqui, tá? Fique com Deus, uma boa noite a todos em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz. Deus abençoe.